Se você sente ansiedade quando alguém demora a responder, se cria mil cenários na cabeça quando percebe um afastamento, se tenta ser fácil, compreensiva, conveniente demais só para não ser abandonada, e ao mesmo tempo está cansada de viver assim e quer mudar, esse vídeo pode ser extremamente útil para você. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas a forma como você se relaciona hoje não começou na sua vida adulta. Começou quando você ainda era criança e aprendeu, do jeito que deu, como manter as pessoas por perto. E é por isso que muitas vezes, talvez na maioria das vezes, você é vista como intensa demais, como alguém que se entrega de verdade, que tenta fazer dar certo a todo custo, mesmo assim, quase sempre acaba se sentindo rejeitada, deixada de lado ou simplesmente sendo taxada como intensa demais. Não porque você ama errado, mas porque aprendeu a amar em estado de alerta. Isso tem um nome, se chama apego ansioso. E esse vai ser o foco desse vídeo. Eu vou falar sobre como esse padrão se forma, como ele aparece na nossa vida adulta, especialmente nos relacionamentos. E o mais importante, o que é possível fazer para sair desse estado de alerta constante que muitas de nós crescemos acreditando que era normal. E eu me incluo nisso, tá? Porque eu também cresci assim. Mas antes de falarmos diretamente sobre o apego ansioso, eu quero te apresentar brevemente os outros estilos de apego. Não para te rotular, mas para te ajudar a entender onde você está e principalmente onde você pode chegar. Quando somos crianças, a gente não tem maturidade emocional para entender o contexto. A gente não pensa, meus pais estão cansados ou isso não tem nada a ver comigo, porque qual que é o pensamento da criança? O que eu preciso fazer para que não me deixem? É assim que os estilos de apego se formam. Então, o primeiro apego que eu quero falar aqui é o apego seguro. E como é que esse tipo de apego se forma? É aquela criança que cresce em um ambiente onde o amor ele é previsível, tá? O adulto ele pode falhar às vezes, mas volta, explica, repara, e aí a criança aprende. Eu posso ser quem eu sou, eu vou sempre ser amada. Ela cresce como alguém que anda com os pés no chão. Ela não precisa se agarrar em nada com medo de cair. Porque mesmo que ela caia, vai ter alguém ali para ela sempre, para ampará-la. Que nem alguém que aprende a nadar desde cedo. Ela entra no mar, ela sente as ondas, ela sabe que consegue boiar se algo der errado. E o apego seguro, ele só acontece em mais ou menos 50% das pessoas, tá? Então é por isso que essas pessoas também são chamadas de sortuda. Então é aquele tipo de apego que, ó, se der certo, ótimo, mas se não der, vai doer, mas eu sobrevivo. E é aqui que nós queremos chegar, tá? No apego seguro que nós temos que estar. Agora eu vou falar um pouco sobre o apego evitativo. Então, no apego evitativo, a criança, ela cresce onde as emoções não eram bem-vindas. Se ela chorasse, ela não era acolhida. E depender, mesmo sendo uma criança, dependência era visto como fraqueza. Ela cresce tendo que se virar sozinha, e aí quando se torna adulta, ela vira uma pessoa que tem uma dificuldade de intimidade profunda. Ela se fecha quando os outros se aproximam. Ela some em conflito, ela valoriza muito a independência acima de tudo. E é uma pessoa que confunde desapego com frieza. É aquela pessoa estilo, não precisa de ninguém. Mas, na verdade, ela precisa, só que ela não sabe acessar. Porque é como alguém que constrói uma casa sem porta e sem janela. Tá protegido da tempestade, mas também da luz, do ar, do encontro. E, na verdade, essa pessoa só não aprendeu a ficar sem a armadura dela. E agora vamos falar sobre o apego ansioso. Como é que essa criança viveu o amor? Ela viveu o amor como algo instável.
Às vezes vinha, às vezes não vinha, às vezes acolhia, às vezes machucava, e ela não sabia quando ela seria vista de novo. Então ela aprendeu a ficar no estado de alerta, vigilante, ela aprendeu a se adaptar, ela aprendeu a se mudar. Em algum momento na infância dela, o subconsciente decidiu: as pessoas só ficam comigo se eu for conveniente. Na vida adulta, isso parece como um medo constante de perder a pessoa. Você quer parecer tranquila, mas por dentro está num estado de sobrevivência emocional. Demorei para responder vira uma rejeição, um afastamento, vira abandono, um tom diferente, vira ameaça, até mesmo por meio de mensagens. Se colocar um ponto, uma vírgula diferente, você já entende que, nossa, pode interpretar completamente de uma forma diferente, tá? Uma forma negativa e exagerada. Você é uma pessoa que tenta consertar tudo, sustentar tudo, insistir em tudo, entra em um relacionamento como uma bomba, assim, um míssil. Tipo, vai dar certo, custe o que custar, mesmo quando os sinais dizem o contrário. E o problema é que excesso de apego pressiona a outra pessoa. E isso, ironicamente, quanto mais você tenta segurar, mais você cria um espaço onde a relação não consegue respirar, que em vez de aproximar, afasta, em vez de cultivar, cria um abismo, tá? E provavelmente você não se sente confortável ficando sozinha. Não porque você não gosta da sua própria companhia, tá? Mas porque o silêncio te dá medo. Você até diz que gosta de estar sozinha, mas no fundo, estar sozinha faz você se sentir descartável. Você sente um desejo intenso de proximidade. Mas não é aquela proximidade tranquila, segura, gostosa. É uma proximidade urgente, quase como um vício. Você se vicia naquela pessoa, você precisa de mensagem o tempo todo, de respostas, de sinais, de confirmação o tempo todo. Porque sem a validação externa, isso é horrível, tá? Sua autoestima começa a desmoronar. Você se importa demais com o que os outros pensam de você, com o tom que a pessoa usa, com o tempo de resposta, com pequenas mudanças de comportamento. Você é uma pessoa que sente muito ciúme, mesmo quando você não quer sentir, mesmo quando você sabe que racionalmente aquilo não faz sentido, mas mesmo assim você tem ciúme. Você se adapta demais, tolera coisas que te machucam, você aceita menos do que merece, porque sair parece mais assustador do que ficar. E muitas vezes você cria dependência sem perceber. Não porque você quer manipular, mas porque você aprendeu que precisar menos poderia significar perder tudo. Você ama como se estivesse sempre prestes a ser abandonada. E aqui vem algo importante. Isso não te faz fraca, não te faz carente, não te faz difícil. Isso faz de você alguém que aprendeu a sobreviver emocionalmente. O apego ansioso não é um defeito de caráter, é sobre o medo de perder o amor, o medo de abandono. Não é questão de personalidade, isso é questão de aprendizado. Isso parece muito forte na vida adulta, especialmente nós mulheres, porque muitas de nós somos ensinadas desde cedo a agradar, a ceder, a sustentar vínculos a qualquer custo. E geralmente as pessoas que desenvolvem um apego ansioso são as pessoas que tiveram um familiar ausente, tá? Um pai, uma mãe ausente, e aí fica aquela coisa de estado de alerta constante, com medo de ser abandonado. E isso espelha na vida adulta. O problema é que quando você acredita profundamente que vai ser abandonada, os comportamentos que você adota para evitar isso acabam fazendo exatamente o que você teme acontecer. Você se aproxima demais, você controla sem perceber, você explica demais, você se diminui demais e a outra pessoa sente pressão, sente a responsabilidade, ela sente que precisa sustentar algo que não é dela. Então, o que a pessoa faz? Ela se afasta. E aí vira aquela confirmação, né? Aquela crença que você colocou na sua cabeça, que é, viu?
as pessoas sempre vão embora. O tanto de vezes que eu já falei isso, sem entender que eu precisava me reeducar emocionalmente. Mas aqui entra o ponto mais importante de tudo isso. Isso não é quem eu era. Isso não é quem você é. Isso é um padrão. E padrão pode ser desaprendido. O apego ansioso não é questão de personalidade. É algo que você aprendeu. E tudo que é aprendido pode ser transformado. Eu mesma só comecei a me libertar quando eu parei de dizer que eu sou assim. E comecei a dizer, eu aprendi a ser assim, mas agora eu posso aprender algo diferente. Quando você entende o que é apego seguro, algo muda. Você começa a perceber que não precisa se fundir para ser amada. Você não precisa se sacrificar para ser escolhida. Você não precisa vigiar para manter alguém. Você começa a construir segurança dentro de si, se tornar o seu próprio chão. E isso significa aprender a ficar consigo mesma sem se abandonar, regular suas emoções, sem usar o outro como muleta, observar pensamentos sem agir a partir do medo, colocar limites sem culpa, sair de relações tóxicas sem achar que nunca mais será amada. Não carregar bagagens antigas, respeitar seus limites, buscar apoio emocional e não validação. Confiar até que haja um motivo real para você desconfiar. Regular suas emoções e, com certeza, estudar, tá? Estudar o apego seguro, porque o apego ansioso não é você. É a forma que você aprendeu ali desde criança a se relacionar. E você pode mudar isso. Mas eu quero te dizer que a cura do apego ansioso, ela não acontece da noite para o dia, do dia para a noite. Ela acontece quando você começa a se escolher, quando você aprende a se regular, quando você constrói uma vida que não gira em torno de uma única pessoa, quando você entende que amor não precisa ser implorado, quando você para de negociar seus limites por migalhas de afeto, sendo que você merece uma mesa posta. Esse apego seguro é prática, é consistência, é escolha diária. E não se esqueça que você não é intensa demais, você só aprendeu a amar com medo. E quando esse medo começa a ser acolhido, entendido e transformado, o amor deixa de ser sobrevivência e passa a ser encontro. Se você chegou até aqui, muito obrigada. E agora me diga, você se identificou com alguma coisa que eu falei nesse vídeo? Escreve aqui embaixo nos comentários. Eu vou adorar ler tudo. Eu vou ficando por aqui. Beijos e até o próximo vídeo.